Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, quando ele estava junto com os discípulos, explicava tudo, mas os discípulos não entendiam nada. Fala claro, em outro trecho, onde Jesus fala: agora o Filho do Homem vai a Jerusalém, ele vai ser entregue, vai ser escarnecido, vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos discutiam o quê? No reino de Deus, quem seria o primeiro-ministro? Quem teria cargo, comissionados? Quer dizer, a gente vai com a nossa perfeitíssima mentalidade humana que nós conhecemos. E as minhas ideias não são as vossas ideias, falou Jesus, claro. Então ele trouxe esta realidade nova. Por isso que a gente deve saber prestar muita atenção. É um trabalho um pouquinho cansativo, porque eu lembro quando eu estudava, era um péssimo estudante, que me preparava só para os exames. Então o ano inteiro fazia coisas novas, diferentes, tudo. Aplicava o tempo, mas não, como era fácil, só um mês antes, que a gente só tem exames em junho, uma vez por ano, começava a estudar. Primeiro dia era meia hora, não conseguia mais do que meia hora. Segundo dia, 1 hora. Terceiro, 3 horas. Até chegar a 12 horas. Precisava um treino. Então, o comecinho era cansativo. E assim, a nossa maneira de ser cristão, no comecinho, é muito cansativo. Parece que a gente não consegue nada. Parece que tudo como antes, que não muda nada na nossa vida. É pela perseverança que nós possuiremos as nossas almas. Depois se voa. Mas no começo é cansativo. Temos que sair fora da nossa materialidade pensante. Desculpa esta expressão, não é? Porque nós só pensamos através da matéria, de coisas sensíveis. Então, nosso conhecimento não é direto da nossa mente com a verdade. Eu vejo, às vezes,
viajei com alguns lá na Itália, na Europa, a gente olhava as coisas. Ah, mas no Brasil, assim, nunca aconteceu a vocês de viajar? A gente logo faz a comparação com o conhecimento que já tem, não é? E nós também, no Evangelho, fazemos comparação com o conhecimento que nós possuímos. Isso não é. Nós temos que entrar direto naquilo que Deus nos oferece. O que é, no comecinho, repito, impossível. Que nós vamos com a nossa mentalidade. E vejo todos os sistemas também ao longo da história do cristianismo foi assim. Agora, nós estamos acompanhando, pulando lá, que o tema um pouco de hoje, a carta aos Hebreus, onde que tem todo o histórico praticamente, desde a fundação do mundo, ato de fé. Quando chegaremos no ato de fé, veremos que primeiro ato de fé, qual é? Crer que o mundo não se criou por si mesmo, mas foi criado por Deus. Vocês achariam lógico isso? Não é tão lógico assim. Porque ao longo da história, das mais simples, os índios adoravam as plantas. Porque as plantas eram sinal de vida que dava para eles. O mundo moderno adora o dinheiro, adora o luxo, tende de criar um mundo. Mudou, somos mais complicados. Os índios criavam deuses que os pudessem ajudar. Não somente os índios, mas todos os povos da terra inteira. Muitos povos aceitaram em massa, o povo inteiro, Cristo, desde que os ajudasse a ganhar as vitórias, as batalhas. O próprio cristianismo, quando Constantino, não sei se vocês se lembram um pouquinho, como foi oficializado o cristianismo, não é? No Império, não lembro. Então, no Império Romano, ele começou com São Paulo, os apóstolos, etc., desenvolveu, foram perseguidos, os famosos mártires, porque eram ateus, porque não adoravam os deuses de Roma. No fim, no ano 313, na briga para o Império Romano, que fosse o imperador, e aí diz que apareceu um sinal da cruz e disse Constantino, coloca, os romanos tinham a águia como símbolo do exército, coloca o símbolo da cruz nos estandartes do teu exército e você vai vencer. Então, nada de conversão que a gente encontra 300 anos antes, como São Paulo, que fala para converter o coração. Não tinha nada. Ele colocou o sinal da cruz, venceu Macêncio, o inimigo dele, se tornou imperador de todo o Império Romano, aí declarou o cristianismo religião oficial do Império Romano. E os outros povos do norte da Europa, etc., todos eles eram assim. Entre todos os deuses que eles tinham, colocaram a Cristo. Se Cristo fizesse ganhar uma batalha, era o Deus. Então veja que sempre foi um interesse de acordo com aquilo que ia na cabeça da gente. E muitíssimas vezes nós continuamos na mesma história. Nós vamos à igreja para que Deus se faça aquilo que a gente fala, a minha vontade. Que Ele satisfaça os meus desejos. Que Ele resolva os meus problemas. Por isso que, eu falo brincando, mas falo sério. Inventaram até Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ou inventamos um monte de santos que resolvem. Vocês me digam um pouquinho, que é a protetora dos endividados, que é Santa Edviges. Santa Edviges.
Ela era uma freira que nem mexia com dinheiro. Como é que ela entende isso? Quem é protetor casamenteiro? Santo Antônio, nem casado era. Gente, mas se a gente reflete, vê como a gente é cretino. Depois, se alguém nos ofende, fala você é imbecil, a gente se ofende. Mas cada cretinice, gente, que a gente passa por fé, realidade. Estamos meio louquinhos, não é? Então, o que acontece? Que os outros inventam outros deuses. Então, nós também vamos. Constantino queria ganhar a batalha, queria ser imperador. Foi. Não me custa nada. Ganhei a batalha, colocar Cristo junto aos outros deuses. Tanto faz. Aí, é isto, o anúncio de Deus. Aí acontece também na igreja nossa, como vi lá. Para que haja um mundo sem injustiças, sem opressão. Agora, a novidade é a discriminação, que para mim antes não tinha. Eu podia chamar uma pessoa de neguinha assim, não se ofendia nada. Se você chama agora, tem que responder por crime. Quer dizer, nós mesmos estamos criando as diferenciações sociais que você não elimina. Mas cristianismo não é um não. Não é um não. É um sim. Sim a uma realidade que Cristo trouxe. Então, quando Pilatos perguntou a Jesus, você é rei? Eu sou. Mas, senhor Pilatos, preste bem atenção. Eu, bobo, não sou. Cretino, eu não sou. Porque se o meu reino fosse igual ao de vocês, sobre a terra, os meus súditos, os meus soldados, teriam lutado para eu não ser entregue. Eu me entreguei livremente. Então, meu reino não é como o de vocês. E eu sou rei. O meu reino é o reino de Deus. E um reino, se negativamente, onde não haverá mais injustiça, não haverá mais opressão, haverá igualdade, mas não somente isto. O meu reino será e é um reino repleto de vida, onde todo ser humano vai conquistar toda a sua plenitude, gente. Pelo amor de Deus, gente, vamos tentar de começar a pensar aquilo que é a vida depois da morte, que eu não chamo de vida eterna. Porque o eterno é simplesmente aquilo que a morte não pode destruir. E a única pessoa que era eterna foi Jesus Cristo. Porque conseguiram matar o corpo dele, mas não mataram a vida que estava nele. E a vida ressuscitou, fez reviver, se quisermos pensar bem, fez reviver aquele corpo que tinha crucificado, que tinha matado. Então, nele já existia esta vida, e que é eterna. Então, não é uma catarse que acontece, que eu morro, aí começa a vida eterna. Então, toda a vida que levei sobre a terra, se acabou. Não, não se acabou. Não se acabou, não. Você leva para lá uma vida que, se você acredita já que aquilo é melhor,
E agora nós veremos aqui porque é melhor. Você começa a viver aquilo já aqui sobre a terra. Se você que acredita que ser realizado em todos os seus sonhos, porque agora o ideal é realizar os meus sonhos, aos filhos realizar o sonho de cada um. Se você acredita que a vida plena será a realização total do nosso sonho, qual é a realização total do sonho de cada pai e cada mãe que está aqui? Qual? Primeiro, que fisicamente, o que haja? Saúde, não é? Vamos deixar final de ano. Muito dinheiro no bolso, saúde, para andar no bem. Vamos pelo menos na parte um pouquinho mais prática. Saúde, primeiro. Mas não basta saúde. Nós temos lá no Conviver um rapazão, não é? Maravilhoso. Fiz até um monte de pacientes quando a gente trata com ele, porque ele repete sempre a mesma coisa. O porteiro me deixa sempre fora quando ele não está, não, porque tem que deixar fechada a porta, entendeu? Buto, tem saúde. Basta ter saúde? Não. E precisa ter cabeça. Precisa ter aquilo que se chama de inteligência para entender as coisas. Basta ter inteligência? Não basta. Você pode ser um gênio. Precisa ter coração. Você pode ter saúde, pode ter inteligência, você se perde atrás das besteiras, atrás das drogas. Precisa ter coração, precisa ter sentimento, um monte de coisas. Basta isso para o ser humano? Não. Ontem fui rezar uma missa, tinha criança na frente. Quantos anos você tem lá atrás, criancinha? 9. Escuta uma pergunta. Vocês querem ser felizes ou não? Sim. Sim? Não acredito. O mais velho era eu, 77 anos, na frente falei, eu também quero ser feliz, com 77 anos. E sabe de onde que vem este desejo de felicidade? Não vem da inteligência, não vem dos afetos, não vem dos sentimentos, vem de uma realidade maior que está dentro de nós, que se chama alma. Porque além da inteligência do corpo, nós possuímos também algo que se chama alma. Uma realidade. Aí, a cada um escolher que tipo de ser humano quer ser. E esta alma que tem fome de felicidade. E que exatamente felicidade é uma realidade não material. Porque a matéria pode te dar prazer. Lógico, ótimo, maravilhoso. Põe que você nunca fica bêbado, que você gosta de tomar cerveja, gosta de tomar vinho, pinga, toma o tempo todo, o dia todo. Você vai ter o prazer que passa da boca, acabou. Põe que não tenha nada de negativo. Pode comer, gostar à vontade, não tem problema. Mas o problema é que você quer ser feliz. Esse é o grande problema. Então você alimentou o corpo, mas não alimentou a alma. Você pode ter o luxo que quiser, você pode ter as vaidades que quiser, tudo bem. Você está alimentando a sua fantasia, está alimentando a sua vaidade, a sua superficialidade. Mas você não é feliz. Você pode ganhar a Copa do Mundo. Passou aquela euforia.
Mas ele acaba, e você tem que inventar outra Copa do Mundo, todo dia. Para você, lógico. Não sei, acho que sou eu que sou exigente com a vida. Não sei o que vocês querem da vida de vocês. Entendeu? Então, aquilo que permanece, que pode preencher a alma, que é uma realidade, deve ser outra realidade. E isto, nem os pais, nem os filhos podem preencher. São sentimentos que eles preenchem. É Deus. Este é o grande, pequeno e grande problema da vida humana. Isto é adorar somente a Deus. Não é se ajoelhar, como estou fazendo agora, o islamismo, mas também os cristãos fizeram isto, é? Não é novidade na história que quem não aceita o islamismo tem que morrer. Os imperadores cristãos faziam a mesma coisa. Na América Latina, Pizarro fez a mesma coisa no Peru, matou os índios porque não adorava a cruz, nada de novo debaixo do sol, viu? Tanto que um papa uma vez falou que se lhe apresentasse uma pessoa que tinha feito não uma obra boa, mas que tinha feito um pecado diferente de todos os outros, ele o faria santo, porque era um gênio. Os pecados são todos iguais de todos os tempos. Muda só a forma de fazer. Entendeu? Então, veja bem, quando se fala de adorar a Deus, é adorar com o coração, que Ele te preencha totalmente. Mas isso era impossível ao ser humano. O ser humano, ele vai, mas com sentimento de culpa, não com sentimento de fé. E oferecia sacrifícios, aí todos os povos também, purificação. Mas isso não bastava. Apagava na hora, muitas vezes, o sentimento de culpa, a confissão cristã. Eu confessei tanto tempo, muita gente. Era muito claro, quando era uma confissão clara, confissão diante de Deus, com pobreza de coração, que não foram muito, foram bastante, mas não foram muitíssimas. E outra com sentimento de culpa. Eu lembro que tinha uma menininha, uns 10, 11 anos, depois, e que vinha toda quinta-feira confessar. Eu falei, minha filha, mas não é pecado. Mas eu me sinto bem quando eu venho aqui. Eu falei, então pode voltar quando quiser, não tem problema. Esse sentimento de culpa, você tira, não é? Esse sentimento de fé, porque esse sentimento de culpa tira, depois ele volta. Assim que era o sacrifício que faziam os hebreus. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não entendermos o mistério, o sacrifício de Cristo na cruz, não vamos entender nada do cristianismo. Ele assumiu, veja bem, ele assumiu sobre si os nossos pecados. Quando nós olhamos Cristo lá, não é Ele que temos que olhar. Somos nós que estamos lá. Ele não estaria lá se não fosse por mim. É como se você e eu tivéssemos uma dívida enorme e teríamos que passar o resto da vida numa cadeia. Vem alguém, pega tudo que ele tem, paga a tua dívida e vai para a cadeia. O que você sentiria? O que eu sentiria? Vendo aquela pessoa que vai para a cadeia para pagar uma dívida que ele não fez, mas que era minha. É? Assim que nós temos que olhar para a cruz. Ele pegou as nossas dívidas. Ele pegou os nossos pecados. Ele foi para a cruz, onde nós deveríamos ser colocados. Por quê?
Condenação? Não. Será que o médico condena o paciente quando faz uma cirurgia? Não, não é? Todo mundo entende isso, não é? Quem passou por cirurgias, como eu, passei 5 em 2 anos, então, sei que não era condenação, era salvação. Mas o médico me fez sofrer, posso sofrer. Me botou numa UTI, colocou na UTI. Me deixou jejum, deixou jejum. Entendeu? Então Deus colocou a cruz, não é condenação. Aí que está o problema sério da positividade, da realidade positiva do cristianismo. Que mesmo a cruz não é condenação, é salvação. É necessário esta cirurgia, este corte daquilo que se chama pecado, que nós não entendemos nada. Aí, através disso, morre o mal, o vírus que está dentro de você, e vem a parte positiva. Aí jorra a vida de Deus. Pode entrar dentro de nós e acontece a salvação. Veja que é uma coisa muito clara, muito lógica. Não existe, porque Deus me tira do túmulo e me dá a salvação e me leva para o céu. Não é assim, não. Não é assim. E depois disso, o que acontece? Vou ler aqui. Depois deste sacrifício, onde Jesus mesmo fala na Bíblia, está escrito: sacrifício e holocausto tu não quiseste, tu me deste um corpo. Eis-me aqui, ó Deus, eu vim para fazer a tua vontade. Então o corpo de Cristo foi oferecido no lugar das ovelhas, no lugar dos bois, como oferta agradável a Deus. Esse que é o sacerdócio, o famoso sacerdócio, não é? Por isso que eu digo, Jesus não era padre, que nem eu. Ele era sacerdote. Padre celebra o sacrifício da missa em nome de Deus. Ele era sacerdote, uma vez só, porque ofereceu o seu corpo, a sua vida. Aí o que acontece? E Deus fala: eu farei uma nova aliança com a humanidade. Qual é esta aliança? A primeira aliança foi no monte, quando Deus deu os mandamentos. Observar os mandamentos. E a humanidade não conseguia observar os mandamentos. E não consegue. Por isso que vocês podem ver quantas leis. Eu assisto um pouquinho no debate na TV Cultura, a discussão sobre as leis. Maioridade, menoridade, para ser para a cadeia, pena de morte, pena de morte. Eles pensam que vão salvar a humanidade com um monte de leis. A lei não salva. É a vida que salva. Isto teria aplicações práticas depois imensas na humanidade. E o que Deus fala? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis em seu coração e vou escrevê-las na sua mente. Eu vou mudar os corações dos homens e vou esclarecer a cabeça dos homens. Não precisa mais de psicólogo, nem de psiquiatra. Esta é a aliança de Deus. Habitar com a verdade na nossa mente e habitar com a vida na nossa alma. E isto vai realizar totalmente. Não somente isto, veja bem a parte negativa. E de seus pecados e de suas injustiças
eu já não me lembrarei, fala Deus. Podemos ter aprontado o quanto quisermos. Eu vou ser sincero, por mais que me esforce de pensar nas doenças que tive, não me diz nada. Foram graves. Se a gente se esforça de pensar nos defeitos e nos pecados, não vamos lembrar nada. Porque a vida será tão plena que jorra totalmente. A única coisa que você lembra, alguém me salvou. A única coisa que nós lembraremos é de Deus que nos salvou.